Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e esse é o Nosso Papo A Gente Inventa, um videocast sobre o universo feminino. E hoje nós vamos falar de atitude. O nosso papo A Gente Inventa. Olá, gente linda! Hoje temos uma convidada super especial. Ela é psicóloga, especialista em traumas, mentora de autoestima e palestrante. Alice César. Bem-vinda, Alice! Que prazer, meninas, estar aqui nesse projeto tão lindo e tão importante. Obrigada pelo convite. A gente super agradece você estar aqui com a gente. E o final do ano está chegando, né? Dia 31 está aí. Já chegou. Consequentemente, o 1º de janeiro também. A gente vai falar sobre atitude, sobre o 1º de janeiro poder já ser hoje. Só que para a gente falar sobre esse 1º de janeiro, vamos pegar um pouquinho aqui esse final de ano. Então, meu convite para vocês que estão nos assistindo e estão nos ouvindo. Vamos refletir rapidamente. Como é que tem sido esse seu ano? Com relação às metas que vocês criaram. Essas metas, elas foram todas realizadas? Só algumas? Nenhuma? Uma só? Que sentimento vocês estão tendo nesse final de ano? Porque é a partir desse sentimento que a gente cria as nossas novas metas e as nossas novas atitudes. Não é isso, Alice? Verdade, né? Débora, enquanto você estava falando, eu pensei em duas coisas que eu achava que era só eu que pensava, mas eu tenho compartilhado esse pensamento, tenho ouvido de mulheres que eu atendo, tanto nos meus atendimentos individuais quanto nas mentorias. A sensação de tempo, que ficou uma coisa meio esquisita pra gente nesse pós-pandemia. Então, é muito comum, eu achava que era só eu brincava, eu era a única louca do rolê, mas não, eu vejo as pessoas falando isso. Nossa, isso aconteceu esse ano, não, ano passado, não, o ano retrasado. A gente perdeu a Ficamos noção de meio tempo. perdidas, né? Total. Tempo. E aí eu fico pensando nisso, se antes, vamos pegar no antes da pandemia, né, que nem faz tanto tempo assim, a gente já ficava assim, nossa, no começo do ano eu vou definir minha vida. Financeira, amorosa, profissional, vou emagrecer, vou engordar, vou cuidar melhor da saúde. Aí você piscava, Jesus, já tem panetone no supermercado, já tem luzinhas na cidade. Então, eu acho que isso já era. Nesse ano, eu tenho a sensação de que ficou muito mais forte, mais rápido. Talvez, enquanto você fala de metas, quantas pessoas que estão assistindo, ou até a gente mesmo, começa a pensar em coisas que a gente definiu ou quis fazer no início do ano, e já estamos aqui, já cortando o Chester, né, para o ano novo, já pensando na roupa que a gente vai usar, né, e como isso é rápido, e como isso afeta a nossa vida, né, e nós como especialistas de autoestima, quando a gente deixa de cumprir as nossas metas, isso pode nos fragilizar, né, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Essa sensação de incapacidade, de não ter conseguido fazer, né, de não ter conseguido realizar. Sim. Isso dá uma... E uma coisa que a gente percebe que, às vezes, quando a gente vai chegando nessa época, dá 1º de dezembro, acho que 1º de novembro, talvez, as pessoas já começam a pensar, tem muita gente que larga, né? Já não fiz nada até agora mesmo, larga a dieta para lá, de 1º eu começo, e aí começa a deixar tudo para 1º de janeiro, né? Como a gente lida muito com relacionamento também, e uma coisa que eu fico assim, assustada e sempre falo, tem casal que só se beija na noite de 31 de dezembro. Uau. Né? Então o pessoal deixa tudo para os 47 minutos do segundo tempo ou larga a mão antes disso e fala, já não deu tempo agora mesmo, em 1º de janeiro eu vejo o que eu faço. E o que a gente quer trazer hoje é que a gente não precisa ficar esperando 1º de janeiro para nada. 1º de janeiro a gente pode fazer de ser hoje. Isso. Até porque a gente não precisa ter atitude, ter mudanças, transformação de vida, só quando vira esse calendário. Porque, na verdade, é algo simbólico. Dia 31
tocou ali, acenderam os fogos, estouraram os fogos, e aí tudo se fez novo. Não é. Não é se a gente não mudar, se a gente não começar a fazer. Para mim, todo dia é dia de ano novo. Perfeito. Todo dia é dia de renovar uma decisão, de iniciar algo, de fechar algum ciclo. Todo dia é isso. Depende da gente, né? Depende da gente. E porque muitas vezes quando a gente espera o dia 31 de dezembro ou a segunda-feira vai. Isso pode ser um motivador para algumas pessoas? Pode. Eu conheço gente que conseguiu usar isso como meta, como ponto de mutação. Mas é a minoria, né? É minoria. Porque muitas vezes isso vira uma desculpa para procrastinação, para deixar para depois. E aquilo que vocês falaram. Já que eu não consegui agora, hoje é terça, né? Quarta-feira. Segunda-feira que vem eu começo. Só hoje, só mais uma fatia de pão. Só mais uma. Só mais uma, não, né? E aí, segunda-feira que vem, aconteceu alguma coisa, o pneu do carro furou logo cedo, o filho adoeceu, o cachorro adoeceu. Não vai dar. Eu começo na próxima segunda. Por isso que pensar que esse nosso 1º de janeiro, pensando nessa simbologia de transformação, eu posso começar hoje ao meio-dia. Não preciso começar cedinho, né? E vocês conhecem a Jaque? Já que aconteceu isso, então vamos amanhã, depois da manhã, eu confesso, de vez em quando eu sou amiga da Jaque. Todas nós, a gente não é perfeita, né, Débora? Mas eu acho que o importante a gente trabalha, né? Nós 3 trabalhamos com autoconhecimento. E eu costumo dizer que autoconhecimento é a chave para tudo, né? Para a gente ter consciência e até do porquê que eu vou deixando para depois. Por que eu arranjo essas desculpas? Né? E é tão importante a gente ter essa consciência, não para ficar sentada ali na sarjeta chorando, eu sou assim, eu sou a Gabriela, né? Eu nasci assim. A gente descobre a nossa mecânica, como é que a gente funciona e a gente consegue lutar contra isso. Sim, e isso é importante, né? Para fazer esse nosso ano novo ser melhor. Melhor para mim, né? Sem a comparação com o outro, com as outras pessoas e tomar posse mesmo de quem a gente é e de quem a gente pode ser. Eu acho que essa é uma época que as pessoas começam, às vezes, a fazer listas, né? Do que eu vou fazer ano que vem, o que eu vou fazer de novo, a dieta, o relacionamento, o que vai mudar. E eu acho que uma das coisas que pouco se fala e que as pessoas realmente não pensam, e me incluo nisso aí, é que a gente fala em fazer novo, mas a gente não fala em encerrar o que está ruim, o que está velho, o que passou, o que já não faz sentido mais. Então, eu acho que antes de buscar abrir novas possibilidades, a gente precisa encerrar ciclos. E são coisas que a gente, às vezes, não faz. Né? Você fica querendo... E talvez isso até ajude um pouco na procrastinação, porque você fica querendo trazer mais coisa nova sem ter acabado aquilo que você começou. Né? E eu acho que não é só acabar o que começou também, terminar aquilo que não está legal. A gente ouve, às vezes, quando vai ter campanha no inverno, de roupas, né? E, olha aquela roupinha que tá ali no teu guarda-roupa, que você não usa e que pode ser útil para alguém. Eu acho que isso é para a vida, né? Porque, às vezes, se você comprar um monte de roupa, a gente estava falando sobre acessórios, bijus, né? Você comprar um monte e deixar lá, vai ficar tumultuado. E você acaba usando os mesmos sempre. Os mesmos, porque os outros ficam escondidos. Então, se a gente pensar em projetos, em planos, se eu vou idealizando e sonhando com muita coisa, não atuo, não tiro aquilo do papel, a minha cabeça vai ficando confusa, eu vou desacreditando de mim cada vez mais. Então, isso que você falou, Graça, é muito legal, porque eu preciso limpar essas gavetinhas aqui, né, para começar a atuar, a fazer coisas novas. O novo precisa de espaço. O novo precisa de espaço. E energeticamente também, o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. Então, como é que tá? Às vezes, quando eu vejo que o quarto está ficando meio bagunçado, eu penso, gente, peraí, eu já me conheço, né? Por isso a importância do autoconhecimento. Estou bagunçando, peraí, como é que está aqui dentro? Eu tenho que dar uma arrumada. Então, a coisa, às vezes, do tirar... quando você deu o exemplo de doar roupas, quando você percebe o que não está sendo usado, e aí
tem 6 meses que eu não uso uma roupa, tem 1 ano que eu não uso uma roupa. Será que eu vou usá-la ainda? Então começa a fazer essa limpa. Isso vai abrindo espaço. Eu uso. De vez em quando eu desenterro uns trem lá que tinha anos que eu não usava e de repente do nada vira minha roupa querida. Sabe assim, olha assim, gente, eu vou contra tudo que vocês estão falando aqui agora. Mas é assim que é Mas bom, sabe gente, não assim, somos de vez iguais. em quando, eu também acho que tem que doar e tal, e eu dou. Agora, de vez em quando, eu tenho umas crises de saudosismo e falo, gente, pra que eu dei aquela blusa? Vou pedir de volta, porque sabe assim... Vai que a pessoa não está usando, né? Sabe, assim, e eu vi, tem umas amigas, eu não conheço, eu vi uma reportagem uma vez, e eu achei super legal, elas fazem, de tempos em tempos, bazar. Então, cada uma tira tudo que está dentro do guarda-roupa que não quer, elas vão para casa de uma, joga tudo no tapete da sala, montou lá, e aí elas vão pegando. Eu quero isso. Vai, pega e leva, e elas trocam. E aí, de tempos em tempos, as coisas voltam ali para aquele chão. Que ótimo! E aí eu falei, gente, eu preciso fazer um negócio desse, porque vira e mexe eu tenho saudade de alguma coisa que eu dei e não sei para quem. Então, assim, né, tem esse lado também. Esse apego que às vezes a gente tem, né? Agora, a gente está falando de procrastinação e... tem muita gente que confunde procrastinação com preguiça. É uma outra história. Sim, sim. Não é? Sim. A procrastinação, você sabe o que é importante. Existe um senso de responsabilidade, tipo, eu vou empurrar um pouquinho, mas eu sei que eu tenho que cumprir isso. A preguiça já é mais complicada, né? Eu acho que os dois são complicados, né? De novo, eu não tenho como não falar de autoconhecimento, né? Porque quando eu me conheço, eu sei os meus porquês, fica mais fácil lidar. Resolver ou não. E aí é uma escolha. Eu sei o meu problema, eu vou escolher resolver ou não resolver. Inclusive, são os porquês que nos movem. São os porquês. Né? E como consteladora, eu olho também. Será que isso está no meu sistema familiar? Vem ali da minha mãe, da minha avó, é um traço que eu estou resgatando e repetindo o padrão, né? Isso é muito importante, porque às vezes eu deixo de procrastinar, por exemplo, eu quero montar um projeto novo, um podcast, por exemplo. E aí eu fico vou deixando. Por quê? É importante para minha carreira? Eu vou conseguir ampliar a minha voz, a mensagem que eu quero? O que tem aí? Por que eu me saboto e deixo para depois? Muitas vezes, esse projeto vai te dar uma projeção que quem veio antes de você não teve. Exatamente. E aí você se sente leal, porque ninguém da minha família fez sucesso, ninguém da minha família teve um podcast, ninguém da minha família apareceu. Diferente? E eu vou ser diferente? Não posso, né? Isso, eu perfeito. vou ficar, de repente, maior do que eles, não sei como é que a constelação chamaria isso. Mas será que eu mereço isso? Será que eu mereço? Então, isso às vezes, a gente precisa olhar. No nosso segundo episódio, quem não assistiu, vai lá, corre lá e assiste, a gente falou sobre lealdades familiares com a Ingra Liberato, foi um episódio fantástico. Então, assim, tem isso também, né? Às vezes você deixa de fazer, não é só porque você está procrastinando, por procrastinar, porque você é preguiçosa, porque você é vagabundo, você não quer fazer. Não, é porque tem alguma coisa por trás. Sempre tem um fiozinho atrás da procrastinação. Ou é o medo de ser bem-sucedida. Pode parecer maluco para quem ouve, mas eu já tive... Não é. Eu já tive uma moça que a gente... É inconsciente. Tá? Medo de dar certo, por quê? Eu trabalhei com uma moça há um tempo, muitos anos atrás, num processo de transição de carreira. E ela conseguiu a transição que ela queria, que era ser fotógrafa. E aí as coisas começaram a ir ladeira abaixo, porque ela não entregava os trabalhos e ainda reclamava. Eu falei, o que está acontecendo? Alice, por que a cliente e tal? Eu parei, falei, acendeu a luzinha, você tem medo do quê? Ela falou de fazer muito sucesso e não ter tempo para minha família. Eu falei, opa, então tá aí o motivo. Mas foi uma coisa bem rápida para não dar tempo dela pensar. Então a gente tem que entender, quando a gente procrastina, tem alguns estudos que falam que a procrastinação tem algo ali que vem de maneira genética, hereditária, que são outras questões, né? Eu, como psicóloga, tenho que olhar também questões de adoecimento psíquico, alguma neurodiversidade, como, sei lá, um TDAH, qualquer coisa assim. Tá bom, isso é um lugar. Mas, além disso, o que tem por trás? Tem esse medo do sucesso? Tem o medo de não dar conta? Ou isso que eu estou procrastinando é algo que eu não quero fazer e que alguém falou que eu tenho que fazer? E aí, algo que é importante também, a gente entender que procrastinação, essa palavra difícil, né?
A gente não vai Mas que eliminar. tá super em moda agora, em tem gente moda. falando que não sabe nem o que é direito, né? A gente não vai eliminar 100% das nossas vidas. 100% não. Não existe fórmula mágica. Se a gente for pensar que nós três, em algum momento a gente procrastina. Nossa, Eu eu vários. luto. É uma luta Eu aqui só não vou falar interna. todos para não ficar feio para mim, mas Não é vai dar vários, tempo. é. Mas o problema é esse. A gente vai procrastinar, assim como a gente vai ter ansiedade. O que não pode acontecer, e está aí o patológico da coisa, quando isso domina a nossa vida, impede a nossa E aí felicidade. você não faz nada, não sai do lugar. Exatamente. Então, assim, gente, eu não quero procrastinar e não quero ser ansiosa. Esquece. Sabe uma coisa comum nessa época também? Que a gente fica falando de projetos, de fazer. Uma das coisas que a maioria das pessoas não faz todo mundo foca muito naquilo que quer realizar, mas a gente não para pensar no que a gente já realizou. Isso pode ser um combustível gigante para a gente fazer as coisas para frente, né? Muitas das vezes a gente fica presa só eu procrastino, eu não faço. Eu estou aqui brincando, falando em tudo, mas se eu olhar para trás, porque eu fiz no último ano, caramba, aí eu vou falar, Graça, como é que você conseguiu, né? Então, assim, a gente precisa também focar nisso como talvez assim uma mola propulsora, né? O que eu fiz? Eu fiz coisa pra caramba. Então, eu não sou tão procrastinadora, tão zero à esquerda, igual eu tô me achando. Né? Vamos olhar um pouquinho pro que a gente já realizou, pro que a gente fez. Porque, gente, ninguém passou esses últimos 365 dias em branco, não. Se passou... Não, e até o que eu comentei... Manifeste-se. Que eu estava falando lá no início, temos todas temos metas. E aí, quantas eu realizei? Todas eu vou falar que eu acho difícil todo mundo realizar todas. Que máquina! Mas é uma máquina, pé na porta, né? Mas assim, algumas, nenhuma, realmente nenhuma causa uma frustração. Porque eu perguntei, qual o sentimento, né? Vamos refletir, qual o sentimento eu estou tendo com relação a isso? Mas assim, uma meta eu consegui, cara, que bacana. Celebra, né? Sim. Você falou uma coisa muito importante, ainda mais que a gente está nesse clima de pré-Réveillon, o celebrar, né? A gente celebra o 1º de janeiro, né? Esse primeiro ano, o primeiro dia do ano, mas assim, cada conquista nossa, que seja pequena, a gente celebrar é tão importante, não é? E acho que celebrar e olhar para o agora, porque às vezes a gente olha para a falta. Então, ainda mais nessa época, o que você falou, ou o que vocês falaram, eu não fiz nada, mas o que é esse nada? Será que você está sendo honesta com você? Eu tenho uma amiga, uma família amiga, que a mãe tem uma doença, uma mulher ativíssima na vida, está com uma doença degenerativa, ela, né? E recentemente eles fizeram um encontro, eles chamaram de celebração de gratidão. Ela não fala mais, fala só através de inteligência artificial, e eu achei muito bonito. E aí as filhas, que são adultas, falaram, nós estamos celebrando a vida da minha mãe em vida enquanto ela está aqui, considerando que estamos vivendo um luto, porque daqui a pouco ela não vai estar. Sim. E eu achei isso tão tocante, porque a gente não traz isso, ainda mais quando se fala em perda de vida. Isso me tocou muito, pensar nisso, quanto a gente, nem tendo questões de adoecimento, de morte, a gente não celebra o nosso dia a dia, a gente não celebra as nossas pequenas vitórias. E a gente precisa trazer, acho que talvez, se a gente for falar de meta para o próximo ano, talvez seja essa grifada ali imensa. Começar a celebrar a vida, as pequenas coisas, porque isso vai te impulsionando, te fortalecendo para acontecer, para ser mais ousada, para conseguir, ou para desistir. Você falou de fechar ciclos, às vezes a gente não fecha ciclos e vai acumulando as coisas porque a gente tem medo, tem um apego a coisas que tem que desapegar. Que não fazem mais sentido muitas das vezes, né? Até a pessoas. Pessoas, sim, principalmente. Sim. Principalmente, eu acho, até mais do que pessoas. Esses dias... Mais do que coisas. Eu estava comentando com uma pessoa que estava com um apego, com um objeto até, era um objeto, mas era um apego, e eu contei uma historinha, né?
Falei assim, vamos Adoro as imaginar... historinhas da Débora. Vou até virar aqui para ver a historinha de dele. Não, a historinha inserindo essa pessoa. Falei assim, você vive numa ilha. E nessa ilha tem uma jangada. Você pode ir até o continente com essa jangada. Você pode sair dessa ilha e ir para o continente. Ok. Você vai para lá com ela. Essa jangada, ela foi muito útil na sua vida, né? Ela te fez se deslocar, chegar nesse lugar. Agora, chegou lá, você vai ficar no apego com a jangada? Você vai levar essa jangada, arrastar essa jangada para tudo que é lugar? Vai pensar que um dia pode usar essa jangada, que a jangada pode ser útil, né? E quem sabe um vai, dia... vai pesar nesse caminhar. Então, a jangada, ela teve o papel dela na tua vida e foi. Desapega, que você vai encontrar outras coisas nessa tua caminhada. E lá na frente, se você precisar de outra jangada, vai que já surgiu um modelo mais motorizado. Não é? Pois é, uma jangada mais moderna. Mais moderna. A gente costuma ter desapego, né? Eu falo que meu ano foi bem intenso. Muitas coisas que eu quis fazer, eu não fiz. E aí eu entendo que eu não fiz, não foi só por... Tiveram umas procrastinaçõezinhas, né? Mas algumas coisas não tinham que acontecer e eu tive que recalcular as minhas rotas. Isso é importante também, né? Mas esses desapegos, e até quando eu falo de pessoas, de projetos, de coisas, rever se aquilo que você fala que é importante para você é mesmo. É por você, é porque você quer agradar o outro, é porque o seu valor ali está invertido, não, ou, né, sabemos das feridas emocionais, das nossas máscaras. Será que eu estou alimentando uma ferida e uma máscara de algo que me aconteceu na infância? Então, quando a gente vai passando os nossos projetos, a nossa vida nessas peneiras, as coisas vão ficando tão mais alinhadas, não perfeitas, porque não existe perfeição, né, mas mais alinhadas. Isso é tão importante. Até ver, será que eu preciso mesmo dessa jangada? Poxa, daqui a um mês eu vou precisar, deixa ela ali quietinha. Ou não, eu não vou precisar dessa jangada, né? Então, acho que isso é bem importante. E a jangada aqui é uma metáfora para pessoas, empregos, bens materiais, né? E várias situações, porque às vezes a gente fala, as pessoas pensam só no relacionamento, ou às vezes pensam no trabalho, né? Às vezes uma coisa que foi tóxica, que tá te fazendo mal, e você ainda continua ali, cutucando, né? E essa semana eu postei um menininho comendo kiwi, né? Que eu falei do relacionamento tóxico. O menininho pega um kiwi, morde, faz aquela careta assim, mas vai lá e morde o kiwi de novo, faz careta de novo e morde o kiwi de novo. Então, assim, às vezes a coisa tá ali, não tá legal, e você fica mantendo aquilo ali, né? Cospe o kiwi, joga ele no lixo e pega uma coisa mais docinha, né? Muda, vai pro novo e vamos, né, fazer diferente. Que a ideia é essa, fazer diferente. Sim. Que é a coisa a atitude. E aí, será que as atitudes que eu estou tendo estão sendo congruentes com o que eu almejo? Pois é, né? Gente, essa é uma pergunta que dói pra caramba. E aí vem a história do autoconhecimento dói, né? Porque assim, tem muita gente que fala, eu já ouvi várias vezes, eu fiz uma imersão pelo Brasil aí, a gente palestrou em 5 cidades do Brasil, e muitas das pessoas, quando a gente chamava para o evento, as pessoas falavam assim, eu não gosto dessas coisas, não mexo com isso, não. O isso é o autoconhecimento, porque vai cutucar, vai doer, mas depois que a gente aprende que a dor é gostosa, a gente adora arrancar a casca, né? A dor do crescimento, né? Que algumas crianças, alguns adolescentes têm, né? E dói, não é fácil. E eu costumo dizer que eu, né, como alguém que trabalha com isso já há alguns anos, eu me convido a me colocar nesse lugar. E não é legal, não. Eu estava falando para minha psicóloga, né? Eu falei, é tão bom eu estar do outro lado, na outra cadeira, é tão bom e falar, e perguntar, e cutucar, e anotar. É desconfortável. Mas quando eu me coloco, quando a gente se coloca na outra posição, é desconfortável. Mas dói. quando você consegue resistir a esse desconforto também, o resultado, o que aquilo gera, aí você fala, pô, eu quero mais esse negócio. Aí hoje eu falo, você não gosta dessas coisas não? Pois eu adoro essas coisas. A gente começa a ficar
a louca dos eventos, dos cursos, das imersões, dos negócios, porque você vai querendo cada vez, e assim, nada se resolve, nada a gente trata em 4 horas de evento, Não. né? É coisa que isso Não, quem vira tá chave quem tá para você dizendo poder que- entender que, né, você vai conseguindo, e cada vez que você faz é uma virada de chave nova, é uma coisa nova. Então, assim, cada episódio do nosso papo a gente inventa que você vê é uma virada de chave na sua vida. É isso Cada aí. episódio você aprende uma coisa nova, se descobre uma coisa nova. Então, assim, e a gente está aproveitando que a gente está falando do papo, a gente traz coisas novas, assuntos de várias categorias, vamos dizer assim, que a palavra fugiu agora, mas coisas que, em algum momento, uma frase que a gente fala aqui podem servir para te fazer tomar uma nova atitude. Se uma frase tocar uma pessoa, Imagina um podcast inteiro. uau! Super Plim, vale, plim. né? Agora a gente pode voltar ao assunto. Mas sabe quando vocês falam de atitude, de mover, o que eu vejo, e de pessoas que falam, não quero nem mexer nisso, eu já ouvi isso, né? Mas o que eu vejo que é muito interessante, as pessoas querem algumas pessoas querem fórmulas mágicas. Querem. Eu falo que não O é miojo. pozinho do pirlim-pim-pim. Até porque eu brinquei com miojo, se a gente... Ei, meu Deus, fiz propaganda, depois vocês conversam lá. Mas vamos pensar no miojo. Eu até gosto. Vamos pensar do no macarrão instantâneo. macarrão instantâneo, ok? Corta depois. Mas se a gente pensar nesse macarrão instantâneo que a gente pensou, ele até gostou, eu até gosto do sabor. Mas se eu comer com frequência, eu vou melecar minha saúde. Né? Ou o fast food, né? O sabor, eles são feitos para serem gostosos, né? Os ingredientezinhos ali. Então, se a gente pensar em autoconhecimento, mudança, eu quero melhorar as atitudes da minha vida com coisas rápidas, vai dar ruim em algum lugar. Porque não vão ser mudanças estruturais. É um processo. Profundas. É um processo. E eu falo que a palavra processo tem esse monte de letrinha que a gente tem que passar letrinha por letrinha, né, para ser beneficiado. Então, autoconhecimento, mudança de atitude, planejamento, melhoras nos nossos hábitos. A gente tem que viver esse processo. Não dá para ser rápido. Agora, olhando para o mundo de hoje, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. E aí vai gerando nas pessoas Uma essa ansiedade. coisa do é para agora, agora, urgência. agora. A urgência, exatamente. E aí você olhar para si. Bom, até você se ligar que você tem que olhar para si, porque tem crianças que nascem em famílias iluminadas, vamos chamar assim, que vão incentivando isso desde pequenas, mas não é a maioria. a realidade, né? Não é a maioria. Então, até você se ligar, de olhar para si, de futucar ali, se conhecer. Esse se conhecer dói. Muitas vezes a gente enxerga coisas que a gente não gostaria de enxergar. A maioria das vezes. Quase. Dói. E você falou da crianças, adolescentes. Quando as crianças estão crescendo, dependendo do crescimento delas, da velocidade desse crescimento, elas sentem dor nos ossos. Existe realmente fato físico, a dor do crescimento. E quando a gente olha para esse crescimento interno, realmente tem uma dorzinha assim, mas vou falar, gente, compensa tanto, porque quando você dá essa virada, que você se conhece em vários aspectos, né? É muito maravilhoso. Eu também acho. Isso facilita até a gente optar pelos passos que a gente vai dar, pelos próximos passos. A gente aprende o tamanho das pernas da gente, a gente dá conta de dar passo daquele tamanho se não dá, né? E a gente falando aqui de metas, de Réveillon, de atitude, Peraí que eu vou te cortar rapidinho. Quando a gente se conhece também, a gente sabe se essas metas que a gente está
colocando para esse próximo ano, esse próximo mês, essa próxima semana, se são metas realmente minhas ou se são metas que os outros esperam de mim. Ou talvez até se são atingíveis, porque eu acho que às vezes a gente tem casos que você coloca uma coisa já bem lá na frente, porque você sabe que você não vai chegar lá mesmo, já é uma desculpa de ter... Tem uma desculpa para dar por não ter conseguido, certo, né? Esse ano, enquanto vocês falam, eu fiquei pensando aqui. Esse ano, eu abandonei 4 projetos. E eram projetos bons até, no primeiro momento, e projetos com algumas pessoas muito queridas. Vamos. E aí chegou num determinado momento que eu olhei e falei, gente, tá me dando tanto trabalho, tanto desgaste. Eu não tenho medo de trabalho, de virar horas ali. Mas quando eu comecei a olhar para esses projetos que estavam ali capengando e eu ali levando, por que eu estou fazendo? E aí doeu. Mas por que eu estou fazendo? Por quem que eu estou fazendo? Faz sentido? Aí vem a pergunta, por que eu aceitei fazer? E aí eu abandonei assim, rompi, né? Finalizei com essas pessoas. Algumas foi ok, né? Foram ok, outras não, mas eu entendi e eu consegui colocar os motivos. Olha, não faz sentido. Olha, repara para você também que não faz sentido. Doeu, algumas pessoas ficaram chateadas, mas eu me senti tão leve, e principalmente entender que aquilo não fazia sentido para mim e entender também por que eu peguei. Foi na impulsividade. Olha aí o autorrespeito, né? Autorrespeito. Respeitar os meus limites, as minhas vontades, né? Se amar. Sim, e pensar que quando a gente modifica, né? Vocês falaram, se uma pessoa só ou uma mulher assistir e captar uma parte, uma mensagem, né? É impossível captar tudo e levar para sua vida, automaticamente afeta a vida de quem está do lado. Filhos, marido, amigos e por aí vai. Né? Então, e pensando nisso que eu desisti, algumas dessas pessoas partiram para coisas novas. Eu falei, olha que legal. A gente se vê presa em situações, não toma atitudes, e aí quer agradar o outro, quer agradar a gente nem sabe direito em que lugar, e aí fica patinando. Então, acho que talvez outra mensagem interessante para esse ano é, vamos ter atitude, né? E se der ruim, a gente aprende. E se der certo? Pois E é, se der certo? A pergunta que a gente tem que fazer. A maioria das pessoas fica na pergunta, e se não der certo? E se der ruim? Mas e se der bom? E se der muito bom? Pois é. Porque tem a chance 50-50, né? E uma coisa que eu vejo muito que trava a gente em atitude, em mudança de hábitos, em começar algumas coisas ou em deixar, é o medo. E aí eu costumo falar que o medo a gente tem, assim como a ansiedade, assim como a dor, todos nós temos como coisas que preservam a nossa vida. O que não pode é aquilo ser muito grande que impede. Então eu vou ter um medinho. Quando vocês começaram esse projeto lindo, deve ter dado um friozinho na barriga, um medinho. E se ninguém assistir? E se a gente não falar coisas interessantes? E aí o que é o importante? É olhar para esse medo e falar, tá bom, a gente vai seguindo. Né, ou vai com medo mesmo. Não é o vai com medo mesmo se adoecendo, se prejudicando, vai, ajusta as velas no meio da navegação e vai. E vai, né? E olhar esse medo até como um fortalecedor, né? Como algo que fortalece o nosso músculo de coragem, de atitude. Então, o medo, ele sempre vai existir. Ele não pode ser esse limitador. Eu não fui porque eu fiquei com medo de... E aí você perdeu uma oportunidade. Fiquei com medo de dar certo. Fiquei com medo de dar certo. Gente, esse medo de dar certo é muito sério. Eu já tive. Eu acho que ainda tenho um pouco. Estou trabalhando ele muito. Eu já tive também. Você sabe por quê? Olha só, o dar certo significa, não necessariamente, mas significa que uma coisa dá certo, outras vão dar errado para essa coisa dar certo. E é aquilo que a gente falou do apego. Muitas das vezes... Para você fazer uma coisa, outras vão ter que ficar pelo caminho, né? Você, quando você saiu do banco para mudar de profissão, você tinha uma coisa muito bacana na sua frente, mas você tinha que largar uma coisa que era estável, que estava certa, que estava bem, estava dando bom. E aí, dá medo? Dá medo.
né? É o medo de dar certo, porque se lá der certo, eu vou ter que largar aqui, que tá bom, e aí, né? Alguma coisa assim. Então, isso acontece na hora que a gente vai mudar de relacionamento, na hora que a gente vai mudar de profissão, na hora que você vai mudar de casa, vai mudar de cidade, né? E aí eu posso ser a do contra agora? Pode. Assim como você falou que você era a diferente na questão, na outra questão. Você sabe que eu fui procrastinando tanto por medo, e um medo excessivo, a minha saída do banco, né? Para quem não sabe, eu venho de uma transição de carreira, trabalhei muito tempo no mercado financeiro, só que aquilo estava muito ruim, então eu nem via como bom. Era assim, o bom tinha um salário ali todo dia 20, todo dia 30. Tinha um bom. Era garantido essa segurança. A segurança era o lado bom e que pesa muito, na maioria das vezes. Sim, mas era esse peso que eu ficava, gente, mas tá, e o que eu vou fazer daqui? E aí chegou um momento que eu estava tão adoecida emocionalmente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções e fisicamente, porque a gente vai se acostumando. É uma gastritezinha, é uma cólica excessiva. O corpo vai falando e a gente não vai ouvindo, né? E eu fui procrastinando isso, levando. E aí eu lembro que no meu momento de mutação, que foi num processo de terapia, que eu falava, eu não quero mais isso, tá? E para onde você vai? Eu vou para lá. Isso eu não quero mais. Então, eu falo pouco disso, mas é uma parte importante. Eu fui trabalhar com confeitaria artística, aqueles bolos de pasta americana, enquanto eu fazia psicologia. Eu não sabia o que ia ser, né? Eu sabia que eu queria ir para lá, que eu não vou ficar mais. Então, a gente sabia que aquilo você não queria. De jeito nenhum. Qualquer coisa menos aquilo. E não era por raiva, por ódio, odeio. Trabalho com algumas pessoas que ainda estão nesse lugar, mas era essa decisão de... E a gente precisa, às vezes, dar esse basta... E esse autorrespeito, eu não quero mais esse sofrimento. Quer dizer que hoje eu não tenho... Não estava te fazendo bem. Mas, Alice, você foi se respeitou. Isso vem do autoconhecimento. Sim. Porque se não fosse isso, você não ia saber que você realmente não quer aquilo mais. Eu também já passei por essa situação, assim, de ficar durante muito tempo pensando... ou achando que não tá bom, vai levando, vai deixando, acomodar, se mudar vai dar trabalho, vou ter que começar tudo de novo, sabe aquelas coisas assim? E eu acho que isso eu só tive coragem, não sei se é coragem que é a palavra, talvez vocês acham uma melhor aí, de falar, realmente eu não quero isso ou isso não é para mim, a partir do momento que eu comecei a me conhecer mais, a entender não só o que eu merecia, mas o que eu queria de verdade. E às vezes acontece e a gente não sabe o que a gente quer. Mas saber o que a gente não quer é fundamental. Muito né? importante. Porque às vezes você realmente sabe, não sei o que eu quero para minha vida, eu quero fazer alguma coisa diferente, tal, o que é, não sei. Mas esta vida que eu estou levando hoje, eu não quero mais. Então, o que eu vou fazer com o meu 1º de janeiro? Tá claro, né? Já vai ser 1º de janeiro, vamos tentar pensar em alguma coisa para mudar. Porque se a gente deixar, a gente acomoda. E quando você não se conhece, a possibilidade de você se acomodar é muito maior. Muito grande. E eu falo que às vezes é trazer esses exemplos que a nossa mente, às vezes quando a gente vai entrando em questões mais complexas, que tocam, né, em traumas, em dores, ela já tira a gente daquele lugar. Então talvez algumas pessoas tenham te ouvido falar agora sobre, tá bom, saber o que eu não quero para fazer essa exclusão e ir para uma nova vida. Talvez por conta de algumas dessas dores, a mente já travou. Então, vou dar um exemplo que eu acho fantástico. Ótimo. Vou tirar férias agora, em janeiro ou em fevereiro. Férias. Todos nós tiramos um pouquinho menor, um pouquinho de uma forma menor ou maior. Para onde eu quero ir? Alice, para onde você não quer ir? Eu não quero ir para um lugar que tenha neve. Pronto, já excluí. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para a montanha. Usando essa simbologia, às vezes, né? E trazer para a nossa vida. O que você quer para a tua vida nesse próximo ano? Eu não quero trabalhar tanto, tá? Mas como que você pode mudar isso? Eu quero um novo emprego. O que você não quer nesse novo emprego? O que você não suportaria de forma alguma? É como a viagem de férias. Eu não quero ir para um lugar que esteja nevando, que esteja muito frio. Eu quero tomar sozinho. Eu quero um casamento novo. Eu quero um casamento novo. Aí você troca de marido. Ou você faz um casamento novo. Com pequenas atitudes. O mesmo marido pode com pequenas ter um metas. Novo. Exatamente. Conversas, vai mudando, né? Conversas. Ano passado eu fiz um desafio no Instagram, Feliz Relacionamento Novo, teve gente que entrou, inclusive, no desafio, eu amei.
que eram pequenas coisas que você pode fazer para voltar a criar uma conexão, para voltar a ter, né, um relacionamento bacana, que às vezes, e coisas assim simples, que muitas das vezes a gente vai largando para depois, achando que não vai fazer diferença. Às vezes um café na cama, às vezes um sair de mão dada, às vezes dar um beijo todo dia, né? Coisas pequenas que a gente pode ir fazendo que vão fazer diferença no final, né? Que vão fazer o ano inteiro ser bacana. E assim também em todas as áreas da nossa vida. É isso. A saúde, né? Muitas das vezes você come uma gordurinha aqui, uma picanha gorduradinha aqui, erra a mão na bebida ali, aí é só hoje, só hoje, só hoje, mas coisas que ao longo do tempo também, pequenas ações podem fazer uma saúde melhor no próximo ano, pode ter, né? Um corpo melhor. Vou começar a me alimentar melhor depois do Réveillon. Só depois que eu comer Eu aquele vou torresmo. parar de... eu vou voltar para a academia depois do Réveillon. E nós, brasileiros, temos uma autossabotagem ali que é totalmente permitida, entre aspas, que é aquilo. A vida só começa. Ou depois o ano do só carnaval. começa depois do carnaval. E aí falou, Sei gente, de matar. as minhas contas, os meus boletos, eles não sabem Não dessa tão verdade, nada de férias, não. não, né? Os meus não. Ninguém contou para eles. E a gente usa isso para nossa vida. Eu falo que eu não uso mais hoje, aprendi, porque a nossa vida tem que seguir, né? Se a gente pensar fevereiro ou março, carnaval, Senão você vai deixar para depois do coisa. carnaval, depois da Semana Santa, depois das férias, depois do Natal, e aí passou o ano de novo e você continuou na mesma. Isso. E quando você piscou, passaram-se 3, 5, 10 anos, né? Uma amiga minha fala, gente, o ano tá passando de skate. E realmente... Gostei dessa. Gostei de skate. Mas e a gente comentou, né? Nós nos conhecemos, vai fazer 1 ano agora. Parece muito tempo, mas também pouco tempo. Quantas coisas nós pudemos fazer, quantas coisas não fizemos. A intensidade, né, gente? É aquilo que a gente falou, a gente fez, olha, coisa pra caramba. Uhum. Olha, esse ano foi. Temos que comemorar. Temos. É isso. Então, gente, vamos celebrar. Vocês querem fazer alguma coisa? Estão pensando em alguma coisa nova? Ou finalizar algo? Ou começar uma atividade física? Começar a se alimentar melhor? Procurar um novo emprego? Procurar um novo namorado? Enfim. Ela foi light, ela falou, novo namorado, eu já fui logo chutando a porta com o novo marido, né? Enfim, não precisa esperar o ano virar. Pode ser agora. Agora. Só depende de você. Alice, olha, que conversa gostosa. Que prazer em ter passado esses momentos aqui contigo. Eu que agradeço imensamente. Espero, sim, que você tenha conseguido pegar um pouquinho. Eu falo que eu já fiz aqui mentalmente umas anotações, né, dentro dessa nossa conversa de coisas que eu preciso mudar, olhar, repensar, recalcular. Às vezes, só de ouvir alguém falando, Sim. você fala, nossa, realmente, verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Essa é uma área da minha vida que eu tô largando de lado, Sim, né? Sim, então eu agradeço imensamente. E deixo o recado também, você não precisa passar por sofrimentos, até essas angústias de não conseguir seguir em frente sozinha, procura ajuda, né? Sem vergonha, não é fraqueza, sem vergonha mesmo, não é fraqueza, né? Às vezes a gente também não sabe exatamente como resolver as procrastinações. E quando né? a gente compartilha, às vezes fica tão mais leve, né? Fica tão mais leve, e aí eu brinco às vezes quando eu faço grupos de mentoria, porque uma chega com uma dor, a outra fala, eu também tenho isso, aí eu brinco, tá vendo, a gente não é louco sozinho, né? Isso é fundamental, você A perceber que, né, você Sim. não tá sozinha nisso, Sim. porque a gente não tá sozinha. Mas a gente Sempre sempre tem. acha que está sozinha. Sim. E isso também tem a ver com a autoestima, né? Esse medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. É claro que eu não vou mostrar minha vulnerabilidade para qualquer um, não vou expor ali nas redes para aquilo ser usado como pedra contra mim. Né? E aí me rebaixar mais ainda. Mas procura ajuda, procura uma atitude para que esse ano seja realmente diferente do que foram esses outros. Que seja melhor. Não que a gente vá jogar os anos anteriores e esse que está acabando fora, mas ressignificar, né? E isso ser semente de algo mais frondoso. E olha, falando em atitude, gente, gostou? Compartilha com as amigas. Segue a gente no YouTube,
O Nosso Papo a gente inventa, no Spotify, o Nosso Papo a gente inventa, e nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E a gente deseja para vocês um ano de muitas realizações, de encerramento daqueles ciclos que já não fazem mais sentido e de muita atitude. Atitude, inclusive, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando mesmo, como a Débora falou, com todos os amigos. É isso aí. Gente, feliz, Feliz ano ano novo! novo! O Nosso Papo A gente inventa.